Só que a palavra que sai dos lábios de Absalão é uma palavra que sai da boca para fora, porque nós só podemos viver aquilo que nós pregamos. Eu só posso absorver algo para a minha vida se eu tenho estrutura espiritual para absorver. E Absalão não tinha estrutura espiritual, porque Absalão vai absorver dentro da alma dele, dentro do coração dele, as dores da própria irmã. Ele vai ter, diga assim, ele vai guardar aquilo por 2 anos. Passa-se 2 anos. Absalão havia guardado dentro da alma dele uma mágoa do próprio irmão, uma ferida exposta pelo lado de dentro, uma trama que vinha sendo arquitetada há 2 anos. Ele esperou passar 2 anos para matar o próprio irmão, para ferir o próprio irmão. E a Bíblia diz que Davi não vai poder fazer isso. Diga assim, por quê, pastor? Porque Davi havia mandado matar Urias. Davi não tinha caráter para corrigir a sua casa. Davi não tinha estrutura para corrigir a sua própria família. Que caráter Davi ia ter, Isaías, para corrigir a própria casa? Dá exemplo para um próprio filho, se ele propriamente mandou matar alguém lá atrás. Ele não era exemplo, e todos nós sabemos que Davi, ele era o quê? Ele era guerreiro. Mas Davi também carregava sobre a vida dele uma peculiaridade. Davi também era poeta. Davi tocava o coração de Deus. A Bíblia diz que Absalão vai roubar tudo aquilo que é do pai. Vai passar o seu. Davi vai ser humilhado pelo próprio filho, chamado Absalão. Vai passar pelo processo. Vai passar pelo momento estreito na sua vida. E todos nós sabemos que Deus, ele é especialista. Tem desertos que Deus permite nas nossas vidas, é o próprio Deus que leva, e não é pastor Jefferson, Satanás que nos leva, é o próprio Deus que nos leva para quê? Para tratar o nosso caráter, para tratar algumas coisas que precisam ser tratadas dentro de nós. E o tratar de Deus dói, mas a promessa de Deus de fato se cumpre, porque aquele que quer alcançar a promessa aceita a correção de Deus. Olha para esse crente que está do teu lado, diga para ele, diga para ela: Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na tua casa, mas aceita a correção de Deus, porque a Bíblia diz que o pai, ele castiga e corrige todo filho que... O pai, ele corrige, ele castiga e açoita todo aquele que ele ama. Davi começa a pagar na vida dele aqui aquilo que ele semeou lá. Tem coisas na tua vida que tu está passando, processos que tu está enfrentando. Tu está pensando que é provação, que é Satanás, mas é o próprio Deus corrigindo algumas sementes que você plantou lá atrás. Porque nós só colhemos aquilo que nós somos. Eu só vou colher aquilo que eu planto. Sabe por que Deus permite algumas coisas nas nossas vidas? De nós, crentes, conhecedores da palavra, porque Deus não quer nos perder. Então Ele permite algumas coisas para quê? Para tratar o nosso coração, para tratar a nossa alma. E nós muitas vezes pensamos que é provação. Nós muitas vezes pensamos que é Satanás que nos levou para aquele momento, mas não é. É o próprio Deus corrigindo algumas coisas que
aprovação nesse deserto, essa correção é o próprio Deus que está corrigindo a tua vida. Davi vai perder tudo, irmão. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sair humilhado de dentro do... O que a Bíblia diz? Que Deus abate os soberbos, mas dá graça a Deus. Absalão está no campo de batalha. Interessante que Absalão, ele era um dos filhos mais bonitos de Davi. Ele era nazireu, cabelo comprido. Ele andava de cabelos compridos. E a Bíblia diz que Joabe está no campo de batalha, está vindo uma batalha, está vindo uma guerra. E Absalão vai fugir do palácio, vai montar num cavalo, e a Bíblia diz que ele vai sair a galope. E as ameixas dele, o cabelo dele vai enroscar numa árvore. E ele vai ficar pendurado na árvore. E Joabe vai chegar por debaixo dele, vai enfiar a espada e vai matar Absalão. E diga assim: Davi não pode fazer nada com Absalão. Sabe por quê? Porque foi Abinadab. Foi Abinadab que recebeu a carta de Davi selada com o próprio sinete de Davi, dizendo: mate Urias. E Davi não pode corrigir, por quê? Porque tinha um pecado oculto, tinha algo escondido. Passa-se os anos, é gerado um filho desse adultério chamado Salomão, porque o primeiro filho Deus mata. Eu acho que foi interessante isso, irmãos, que o primeiro filho de Davi, que é gerado com Betseba, Deus mata. E Davi tinha sensibilidade, mas deixa isso numa outra oportunidade. A Bíblia diz que vai chegar na velhice de Davi. A Bíblia diz que Salomão vai começar a reinar no lugar de Davi. Perto dos dias finais de Davi, Davi vai chamar Salomão. Davi vai pegar a mão daquela criança e vai colocar sobre a coxa direita. Davi vai fazer uma oração a Deus e vai pedir que Salomão reine em seu lugar. Ele vai orar a Deus e Deus vai quebrar o protocolo, porque ele não era primogênito. A Bíblia diz que Salomão vai começar a reinar no lugar de Davi. E a nação de Israel, no momento de reinado de Salomão, vai passar pelo momento de crise, porque Absalão havia roubado tudo que era do pai. Saqueado os corpos. Em outras palavras. Interessante que a Bíblia diz que Salomão vai passar por 7 anos. A nação de Judá, de Israel, vai passar por 7 anos de crise, o pior inverno. E a Bíblia diz que os anciões vão chegar diante de Salomão e vão olhar para Salomão e vão dizer: nós vamos passar pelo momento de crise, nós vamos passar pelo momento estreito, e nós precisamos armazenar produtos para que não falte mantimento para o nosso povo. É natural, irmãos, olha o Rio Grande do Sul, que é o meu estado, eu sou gaúcho. Está passando pelo momento de crise, está passando pelo momento estreito, e nós perguntamos: Deus, o que é isso? Por que desta circunstância? A história que tu não sabe é que o Rio Grande do Sul é um dos maiores importadores de obra de macumbaria, de feitiçaria, ganha da Bahia. O governador do Rio Grande do Sul, você sabe quem é a primeira dama? É um homem. Ele é homossexual. Nada contra o homossexualismo. Nós devemos amar eles. E ai daquele que tratar alguém que entrar dentro dessa porta dessa igreja, seja uma prostituta,
homossexual seja quem tratar mal. Nós temos que tratar todos bem. Nós devemos amar essas almas, porque são almas preciosas. Você não pode mudar. Eu não tenho poder de mudar a vida de uma pessoa. Você não tem poder de mudar a alma e o coração de um ser humano. O único que tem o poder de mudar ainda é o Espírito Santo de Deus. Querido, para com isso de querer mudar essa pessoa. A Bíblia mesmo diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus não fica apontando o dedo. Vai para cá, vai para cá, você está entendendo, crente? Então olha para esse crente que está atrás de você. Se não é você, quem muda? A nação de Israel, irmãos, olha para cá, ela vai passar pelo momento de crise. E a Bíblia diz que os anciões vão chegar diante de Salomão. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Salomão vai ouvir os anciões. Sabe quem eram esses anciões? Pessoas velhas, pessoas sábias, pessoas de cabelo branco que nem o pastor, mas pessoas sábias, já experimentadas nas dores e no sofrimento. Pessoas que já passaram, porque você não pode se aconselhar com qualquer um. Você tem que se aconselhar com quem passou por um processo de perda na sua vida. Então você precisa entender que não é com qualquer um. E a Bíblia diz que os anciões vão olhar para eles, vamos passar pelo momento de crise. Nós precisamos armazenar algumas coisas durante 7 anos. Gente, por incrível que pareça, nós vemos muitas vezes e nós vivemos esse processo e nós não sabemos muitas vezes dar valor pelo pouco que nós temos. Nós não sabemos dar valor a 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Nós desperdiçamos muitas vezes comida dentro de casa. Essa comida que nós desperdiçamos muitas vezes pode matar a fome de um necessitado. Pode, reparta. Sabe essa roupa velha que está lá na tua casa? Dá para alguém que está guardada há muito tempo. Que não é velha, na verdade é uma camisa que está lá guardada e você não usa. Não serve mais em você. Reparta com alguém. Sabe esse vestido que está lá na tua casa, guardado bonito há muito tempo? Dá para alguém que precisa. Reparta com alguém. Ajude alguém. E a Bíblia vai dizer que eles vão aconselhar. Eles vão olhar e Salomão vai olhar para eles. Pois bem, vamos entrar nos cofres do nosso pai, do meu pai chamado Davi. Vamos pegar todo o ouro, toda a prata e vamos aos povos vizinhos e vamos comprar mantimento para a nossa terra, para que haja mantimento durante 7 anos. Os anciões têm uma notícia ruim para dar para ele. Pois bem, lembra quando o teu irmão chamado Absalão tomou o reinado do teu pai? Gastou tudo, roubou tudo que tinha. Sabe a única coisa que resta? São 1000 cabeças de bois. E a Bíblia diz que Salomão, cheio de sabedoria, porque ainda não havia alcançado a sabedoria, ele vai pegar essas 1000 cabeças de bois. Ele vai chamar os sacerdotes, vão mandar subir um altar, um monte, e ele vai erguer 1000 altares. Ele vai sacrificar 1000 cabeças de bois, era tudo que eles tinham. E quando ele sacrifica, a nuvem de glória de Deus se manifesta sobre aquele monte. A
Salomão não vai pedir ouro, pastor. Salomão não vai pedir prata. Salomão vai pedir o quê? Isso. Não sabedoria humana, porque Deus ele pega o sábio na sua própria sabedoria. Salomão vai crescer em sabedoria de Deus. Ele vai saber administrar aquilo que vinha nas suas mãos. Sabe por que você perde muita coisa? Porque você ainda não sabe administrar algumas coisas que Deus coloca nas suas mãos. Entra numa mão e sai na outra. Falta de sabedoria. A Bíblia diz que Salomão vai começar a ter sabedoria. Ele vai começar a governar o seu povo com inteligência e sabedoria. Salomão teve 300 mulheres princesas e 600 concubinas. Ou 700, coisa assim, isso é verdade. Eu sei que foi 300 mulheres princesas e 600 concubinas. Aí você olha, Salomão era um homem mulherengo, né? Todas essas alianças que Salomão fez eram alianças políticas. Pergunta, pastor, por quê? Para trazer prosperidade para a nação de Israel.